96. Houve o flagrante dos telefonemas de Maurício Celso Petralha e Alberto Dualib, presidentes do Atlético Paranaense e do Corinthians, para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Uma das frases era, então é 1-0-0, frase do Dualib para o presidente da Comissão de Arbitragem, Ivens Mendes. Ali deduzia-se que podia ser 100, 100 mil, 100 não sei o quê. Enfim, na esteira da conversa, veio a história que então Corinthians e Atlético Paranaense, que tentavam fraudar resultados, supostamente, deveriam ser rebaixados. Não houve nenhum tipo de comprovação matemática documentada que o Corinthians e o Atlético Paranaense estivessem fraudando o resultado, influenciando escala de arbitragem, fazendo o que fosse com o presidente da comissão. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense. Então não cai Corinthians e Atlético Paranaense, então não cai ninguém. Tá. E assim Fluminense e Bragantino permaneceram. Quando é time grande, tipo Corinthians e tal, o tratamento é diferente, né? Ou não? Ficaram tanto Corinthians quanto Fluminense. Talvez se fosse só Atlético Paranaense, tivesse caído o Atlético Paranaense. É possível. Como Corinthians, como Santos, Flamengo, Inter... Em 97, o Fluminense caiu de novo e foi jogar a Série B. Jogou a Série B e foi rebaixado para a Série C. Em 99, ganhou a Série C. Jogaria a Série B. Aí teve o caso Gama e Botafogo. O rebaixamento em 99 era por média. Média dos últimos 3 campeonatos. O Botafogo perdeu um jogo de 6-1 do São Paulo. E o São Paulo teve a irregularidade do jogador Sandro Hiroshi, que não tava, que tinha um erro na venda do União de Rondonópolis para o Rio Branco e do Rio Branco para o São Paulo. Então, se ele pertencia à União de Rondonópolis, ele não podia ter sido vendido para o São Paulo, mas ele tinha condição de jogo legal. O Botafogo entrou na justiça. Tinha ali uma discussão. A discussão sobre o que fazer com os pontos em litígio. O Botafogo conseguiu reverter os pontos da derrota. O São Paulo perdeu os 3 pontos e os 3 pontos passaram para o Botafogo. Passaram para o Botafogo. Muita gente dizia, não, pela legislação atual, os pontos têm que sair do São Paulo e desaparecerem no campeonato. Não vão para o Botafogo. Naquele mesmo ano, teve decisão no Campeonato de Rondônia com decisão desse tipo. Os pontos saíram de um e foram para o outro. O fato é que o Botafogo, com os 3 pontos conquistados da perda dos pontos do São Paulo, escapou do rebaixamento. Caiu o Gama. O Gama foi à Justiça Esportiva. Não teve sucesso. O Gama conseguiu uma liminar na Justiça Comum que dava a ele o direito de ser integrado ao campeonato da Série A para que não houvesse prejuízo para ele enquanto não fosse julgado o caso no seu cerne. Sabe quando foi julgado o caso Gama e Botafogo? Na Justiça Comum? Nunca. Nunca. Por isso é que não se deve, por isso é que se pede, eu acho justo, você não pode obrigar ninguém, todo mundo pode ir à Justiça Comum. Aí você fala, a FIFA proíbe porque se você for à Justiça Comum, você sabe que não vai ser julgado. Se você entrou, aí penso eu, não é a FIFA. Se você entrou num campeonato que tem leis esportivas, sujeite-se a essas leis. Porque você e aí sabe o Fluminense não jogou a Série B por conta disso? Aí, por conta disso, a CBF não tinha competência para fazer o campeonato. Então, teoricamente, o campeonato de 2000 não é campeonato brasileiro, né? Porque assim, você não tinha como fazer um campeonato com os 24 clubes. Então, ela fez o campeonato com 25. Ela incluiu o Botafogo de Ribeirão Preto, o América Mineiro, o Fluminense. Foram 4 clubes que entraram na esteira disso e o Fluminense voltou por causa disso. Bahia, né? O Bahia. O Bragantino, você fala Olha, memória, enfim. Não, o Bragantino foi antes, foi anterior. Agora, eu acho que é importante seria dizer... Seria cômico se não fosse Falta trágico. lembrando a história toda, eu acho que assim, vou até frisar aqui, não estou justificando o justificável, não estou defendendo a portuguesa, porque estou fazendo uma lambança. Estou criticando a CBF e o Tribunal também. E sobre esse episódio do passado, você vê, quem recorreu não foi o Fluminense, foi o Botafogo. Quem ganhou os pontos não foi o Fluminense, foi o Botafogo. E aí, a partir do recurso do Gama, junto com o Fluminense, outros subiram. O escândalo do 1-0-0 não foi do Fluminense, foi do Corinthians, certo? Do Sorin Mendes e o Atlético Paranaense, que gerou uma confusão da qual o Fluminense se beneficiou de novo. Ou seja, não foi o Fluminense que entrou no tapetão nessas ocasiões. E hoje não é o Fluminense que está recorrendo. Ah, então tadinho do Fluminense. Não estou defendendo o Fluminense nenhum. O Fluminense se aproveitou, sim, na prática,
de situações causadas nesses episódios, não por ele diretamente, mas pela cartolagem, pelos advogados que entram com 1000 recursos, por esses personagens do futebol. Então a gente fala muito do Fluminense e esquece que o 1-0-0 foi o seu Corinthians, o seu Atlético Paranaense, o seu, evidentemente, já morreu, né? O seu Botafogo, que ganhou pontos de um jogo que perdeu de 6-1. O que o Vasco está pedindo hoje, porque a realização de um outro jogo, o Botafogo não fez um outro jogo com o São Paulo, ele ganhou os pontos do jogo com o São Paulo, que foi um massacre no Morumbi, porque um jogador tinha lá um documento, lá um papel que estava errado. Então tem muito mais gente envolvida, a gente lembra muito do Fluminense. E hoje tem gente acusando o Fluminense, o que eu não vejo como algo correto, a não ser que alguém descubra amanhã que o Fluminense está por trás de alguma coisa. Até agora nada apareceu, então acho que o Fluminense está entrando de carona de novo.